Glória a Deus, a paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos, aleluia. Aqui quem vos fala é o seu irmão Diácono Gilson, do canal Comunidade dos Discípulos. Meus queridos irmãos, hoje nós vamos, aleluia, entrar na quarta lição da nossa revista da Escola Bíblica, que tem como tema a Igreja em Jerusalém. É esta aqui que nós estamos fazendo a aula da Escola Bíblica, e hoje nós iremos entrar na quarta lição, que tem como tema uma igreja cheia do Espírito Santo. Aleluia! Haja vista que nós já falamos, alguns tópicos, alguns textos, alguns temas anteriores, como uma igreja fiel. Na primeira lição a gente viu a igreja que nasceu no Pentecoste. Na segunda lição nós estudamos a igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. Na terceira lição nós falamos uma igreja fiel à pregação do Evangelho. E hoje, a quarta lição, nós vamos trabalhar uma igreja cheia do Espírito Santo. Meus queridos, nós não vamos entrar em muitos detalhes, até porque eu tenho alguns estudos aí no canal falando sobre o Evangelho, o evangelismo, Então, eu não vou me deter muito em outros assuntos, em outros pormenores. Nós vamos seguir a lição da revista que está aqui e talvez vamos ver alguma terminologia, algum termo aqui a respeito do ser cheio do Espírito Santo. Tá certo, meu querido amado irmão? Esta lição ela está baseada no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, e vai do versículo 24 ao 31. Louvado seja Deus. Aleluia. Aí a gente sabe, que no capítulo 2 em diante, Deus ali nós vamos ver uma promessa se cumprindo, que essa promessa dita pelo profeta Joel, do derramar do Espírito Santo sobre toda a carne. E a gente vê esta promessa então se cumprindo em Atos dos Apóstolos, quando eles estavam ali reunidos no cenáculo, E diz a palavra de Deus que veio um som como de um vento veemente, encheu toda a casa e pousou sobre cada um deles línguas repartidas como de fogo. E eles foram cheios do Espírito Santo, e cada um ali falava nas línguas, de cada povo representado ali naquela época, nas suas nações, falando das grandezas de Deus. Amém? Vamos orar, pedir a Deus a graça, a ajuda, para podermos aqui tratar desta lição número 4. Em nome de Jesus, que esta lição seja proveitosa para a sua vida, para a nossa vida, em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, aqui nos encontramos, Senhor, novamente, para podermos, Senhor, abordar a lição da Escola Bíblica, a lição de número 4. Senhor, abençoa a cada irmão, a cada irmã que estará, meu Deus, ouvindo, assistindo esta aula, em nome de Jesus, que esta lição sirva de edificação, de exortação, de consolação para a vida de cada irmão. Louvado seja Deus. Amém? Vamos começar, meu querido, amado irmão e irmã. Aleluia. Lição 4 da Escola Bíblica Dominical. Aleluia. E tem como texto áureo: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estava reunido, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Verdade prática: uma igreja cheia do Espírito Santo suporta aflições, ora com poder e ousa no testemunho cristão. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, a gente vê aqui já nesse texto áureo, diz que eles estavam orando, tendo orado,
aquele lugar, o cenáculo onde eles estavam, como eu falei, eles estavam todos reunidos e aí moveu-se o lugar, né? Onde eles estavam. No caso aqui desse texto não, porque está falando da prisão de Pedro e João, né? Quando eles foram presos e eles começaram então a orar, aleluia, e ali o local ele foi cheio, né? Cheio, e o local tremeu aonde eles estavam ali orando. Louvado seja Deus. Veja, eu vou ler esse texto, né, completo. Aqui, capítulo 4 diz assim, aleluia. E quando Pedro e João estavam falando, o povo chegaram, os sacerdotes e capitão das guardas do templo e os saduceus. E eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Então prenderam Pedro e João e os lançaram ao cárcere até o dia seguinte, pois já estava anoitecendo. Entretanto, muitos dos que tinham ouvido a pregação aceitaram uma palavra, chegando o número dos homens que creram próximo de 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades e os líderes religiosos e os mestres da lei, e estavam reunidos Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João e Alexandre, e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Ordenaram que Pedro e João fossem trazidos à presença deles e começaram a interrogá-los, como que poder ou com o nome de quem fizeste isso. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes declarou às autoridades e líderes, perdão, meus queridos, e do povo, visto que hoje somos questionados em relação ao ato de caridade praticado a favor de um homem doente e sobre o modo como foi curado, tomai conhecimento vós todos, o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vos crucificaste, porém a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Sim, por intermédio desse nome é que este homem está aqui, diante de vós, plenamente curado. Este Jesus é a pedra que foi rejeitado por vós, os construtores, a qual foi posta como pedra angular. E, portanto, não há salvação em nenhum outro, pois em todo o universo não há nenhum outro nome dado aos seres humanos pelo qual devamos ser salvos. Observando a coragem de Pedro e João, e tendo notado que eram homens simples e iletrados, ficaram perplexos e reconheceram que eles haviam convivido com Jesus. Além disso, como podia constatar diante de seus olhos a presença daquele homem em pé que fora curado, nada o podia alegar contra eles. E por isso ordenaram que este retirassem do sinédrio e começaram a discutir entre si, argumentando: que faremos a estes homens? Pois todos os habitantes de Jerusalém sabem que por meio deles foi realizado um sinal miraculoso, comprovando o qual não temos como negar. Todavia, para isso não se divulgue ainda mais entre o povo, vamos intimidá-los e exigir que a ninguém mais falem sobre este nome. Então, convocando-os novamente, ordenaram-lhe que não falassem, tampouco ensinassem em nome de Jesus. Contudo, Pedro e João propuseram-lhe: julgai-vos vós mesmos se é justo diante de Deus obedecer a vós mais do que a Deus, pois não podemos deixar de falar de tudo quanto vimos e ouvimos. E os ameaçando ainda mais, os deixaram ir, pois não conseguiam encontrar motivo algum para castigá-los. E o povo estava extasiado, louvando
a Deus pelos que acontecera, pois o homem em que se operara aquela cura miraculosa ainda mais de 40 anos. Louvado seja Deus. Vamos continuar. E assim que fora solto, Pedro e João buscavam, em companhia dos seus amigos, encontraram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhe haviam dito. Ao ouvirem esse relato, os irmãos unânimes elevaram a voz a Deus, exclamaram: Ó Todo-Poderoso Senhor, tu que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo o que neles existe, que pelo Espírito Santo, por boca do nosso pai Davi, teu servo, declaraste, porque os gentios se enfurecem, e os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantam, e os governantes se ajuntam em oposição ao Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com as nações pagãs e os povos de Israel nesta cidade, para vos conspirar contra o seu santo servo Jesus, a quem ungiste. Realizaram tudo o que em teu nome, em teu poder e sabedoria já haviam predeterminado pelo que aconteceria. Agora, pois, ó Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para proclamarem a tua palavra com toda a intrepidez. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do seu santo servo Jesus. E assim que terminaram de orar, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram plenos do Espírito Santo, com toda a coragem saíram anunciando a palavra de Deus. Aleluia. Então, meus queridos, aqui está o texto a qual Pedro e João, estavam ali diante da liderança sacerdotal dos mestres da lei, e eles estavam sendo arguídos a respeito daquelas coisas, dos ensinamentos que eles estavam dando em nome de Jesus. De prontidão, as autoridades ali, então, queriam impedir deles falarem, ensinarem no nome de Jesus Cristo, Porque um sinal miraculoso aconteceu, meu querido. Uma pessoa doente, uma pessoa aleijada, paralítica, ela volta a andar. Louvado seja Deus. Então, Pedro e João foram questionados, presos, Mas diz a palavra, que eles disseram para aquele líder que convém agradar a Deus do que aos homens, porque a eles foram proibidos, pelos esses religiosos ali da época, de falar no nome de Jesus. Mas eles então indagaram: convém agradar a Deus ou aos homens? E eles, ali orando, contaram aos seus demais irmãos e começaram então a orar e a pedir a Deus que Deus os capacitasse, que Deus os enchesse, os renovasse mais do Espírito Santo, para que eles assim pudessem estar ensinando a palavra de Deus. E diz a palavra de Deus que eles oraram, e quando eles terminaram de orar, está aqui no verso 31, o lugar tremeu, onde eles estavam reunidos. Tamanho foi a presença de Deus ali na vida deles, o lugar tremeu, eles foram cheios do Espírito Santo, foram capacitados, Deus começou a agir no meio deles, através da vida deles, então eles começaram, aleluia, a fazer a obra de Deus. É verdade, de nós mesmos nós não temos essa capacidade nenhuma de levar a palavra de Deus, de ensinar, Mas quando nós buscamos, temos um propósito sincero, de acordo com o alinhamento da palavra de Deus, então Deus ele vai capacitar a cada pessoa, cada um que realmente tem esse desejo sincero de evangelizar, de ganhar almas para o reino de Deus. Eu quis ler o capítulo até do verso 1 até o 31 para a gente ter um entendimento, do que realmente aconteceu, Pedro e João, eles vão ali para a entrada da Porta Formosa,
tinha um aleijado, e eles ali então, aquele aleijado pede uma esmola, como sempre, estando ali à porta, pedindo ajuda a quem passava. Mas Pedro e João diz para ele: olha para nós não temos ouro nem prata, mas o que temos te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E aquele homem, meu querido, ele passou a andar, aleluia, e foi curado. E todos ali daquele tempo, eles ficaram perplexos, né? E tentaram barrar a obra de Deus, que Deus fizera, né? Tentaram intimidar. É isso que o inimigo faz, ele tenta intimidar aqueles que estão ali verdadeiramente com um propósito, com um coração reto diante de Deus, para fazer a obra de Deus. Mas o que é que Pedro e João fizeram? Eles foram orar, meus queridos. Eles não se intimidaram diante daquela liderança religiosa. Eles poderiam ser ali levados, ser presos, eles poderiam ali ser mortos, né? Mas eles tiveram a intrepidez ali de falar, de contrapor aquilo que eles estavam falando, né? Querendo impedir a ação, o mover de Deus, deles ensinar através do nome do Senhor Jesus Cristo. E o milagre aconteceu, e aqueles homens ali, as pessoas que estavam ali, foram cheios do Espírito Santo, né? Louvado seja Deus. Vamos aqui para a leitura bíblica em classe. Aleluia. Aleluia. Eu vou repetir agora do capítulo 4, verso 24 ao 31 de Atos dos Apóstolos. Amém? E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que nele há, que pela boca de Davi teu servo, porque bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs. E levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram um contra o Senhor e contra o teu ungido, ou seja, contra Jesus, né? E porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as tuas ameaças e concede aos teus servos que façam com toda a ousadia a tua palavra. E quanto estende a tua mão para curar e para que se faça sinais, prodígios, pelo nome de teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então, este é o texto bíblico em classe, né, meu querido? Esse texto, a qual ali os discípulos já foi lido, até eu li o capítulo quase todo, né, para a gente entender. Então, e aqui a introdução, né? Eu quero falar uma introdução, né? Cada crente, meu querido, cada crente da igreja de Jesus, de Jerusalém, era cheio do Espírito Santo, o que tornava essa comunidade cristã poderosa para realizar a obra do Senhor. A gente vai encontrar isso ali em Atos 2, capítulo 2, quando eles foram revestidos, né, do Espírito Santo. No capítulo 4, verso 8, né, a gente vai ver aqui também Deus enchendo, né, a igreja, né, eles sendo cheios do Espírito Santo. Ali no capítulo 6, verso 5 também, vamos ver eles sendo cheios, né, do Espírito Santo, né? Tal proposta agradou a todos, né? E escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Procoro, Procônsul, Nicanor, Timão, Partemas, Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente da Turquia. Então, essas pessoas eram cheias do Espírito Santo, aleluia. E qual é a característica de uma pessoa cheia do Espírito Santo, meu querido? Ela é perseverante, né? Perseverante na oração, na obra, perseverante no evangelismo, né? Perseverante na comunhão com os irmãos, não é partir do pão, perseverante em fazer a obra do Senhor, em pregar de acordo com a palavra do Senhor. Aleluia. Uma pessoa que está
cheia do Espírito Santo, meu querido, ela não deturpa a palavra de Deus, né? Porque ela está cheia do Espírito Santo, então ela vai pregar a verdade, ela vai falar a verdade de Deus, não a verdade dela. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela ama o seu semelhante. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela sente a dor do próximo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não fica acomodada, né? Mas ela procura sempre estar falando, sempre procura dar um bom testemunho em nome das coisas de Deus, de uma vida santa, de uma vida que agrade a Deus. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela ora, ela é perseverante na obra, ela procura dar bom testemunho, ela procura andar na palavra de Deus, andar como Jesus andou. Aleluia. Introdução. Nesta lição, veremos como a igreja cheia do Espírito Santo se comporta. A partir do capítulo 4, versos 24 e 31 do livro de Atos dos Apóstolos, encontramos uma das principais marcas que caracterizam a igreja de Jerusalém. A perseverança. Uma igreja perseverante é capacitada para dar testemunho de sua fé, mesmo que em meio ao fogo da provação, em 1 Pedro 4, 12. Né? Essa igreja suporta as aprovações porque é cheia do Espírito Santo. Por causa do Evangelho, ela renuncia a seu próprio bem-estar e não aceita ficar na zona de conforto. Na verdade, sem a capacitação do Espírito Santo, o corpo de Cristo não suporta as provas para cumprir sua missão no mundo. Outra marca da igreja cheia do Espírito Santo é a sua capacidade de orar com poder e por isso impactar o mundo ao seu redor. Essa oração fortalece a igreja, capacita, dá testemunho de maneira eficaz. Da mesma forma, uma igreja cheia do Espírito Santo é marcada pela ousadia e para proclamar o Evangelho com poder. E por isso nos tornamos relevantes ao mundo. Glória a Deus. Ou seja, meu querido, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela renuncia o seu eu, ela deixa de lado o comodismo, ela vai fazer a obra de Deus, ela ama. Mas eu fiz algumas anotações aqui, né? Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é o que? Obediente à palavra de Deus. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é perseverante na obra, na oração, no estudo da palavra. Ela é perseverante na comunhão com os irmãos. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela prega não o que ela quer, mas ela prega a verdade de Deus, a palavra de Deus. Ela não deturpa a palavra de Deus para o seu próprio bel prazer. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela tem fé, uma fé firme na palavra de Deus. A sua fé não vive turtubiando em dois pensamentos, não é uma fé duvidosa, mas ela tem uma fé firme na palavra. Aleluia. Uma igreja perseverante, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela dá bom testemunho. Uma igreja, aleluia, cheia do Espírito Santo, ela anda no Espírito de Deus. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela promove, ela faz a obra missionária. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela ama. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela tem compromisso com Deus. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela tem temor a Deus, meu querido irmão. Aleluia. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela prega a verdade. Pregar não a verdade do homem, mas a verdade de Deus. Não aquilo que traz prazer, lucro para o homem, mas aquilo que traz lucro para Deus. O que é? As vidas. É a vida que você ganha falando do amor de Deus, que o Espírito Santo usa a sua vida e a minha vida. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, meu querido, nós largamos mão do nosso orgulho, do nosso eu, do nosso ego, da soberba, da avareza, da ganância desta terra. Aleluia. Louvado seja Deus. Uma igreja perseverante. Primeiro ponto, suporta o sofrimento. Após a sua pregação junto à Porta Formosa, Pedro e João são levados presos, Atos 4, verso 3, e posteriormente ameaçados por pregarem o nome de Jesus, Atos 4, versículo 17.
foi dito a eles que não falassem nem ensinassem no nome do Senhor. Atos 4:18, a ordem era clara, mas os apóstolos estavam dispostos a pagar o preço de não segui-la. Eles suportaram tudo por amor a Jesus, assim por perseverança. Por isso foi possível, porque Pedro, que falava por si e pelos demais apóstolos, havia sido cheio do Espírito Santo. Atos 4:8, o tempo verbal do grego usado no versículo 8, tendo sido cheio, demonstra que o apóstolo, que já havia sido batizado no Espírito Santo no Pentecoste, em Atos 2:4, foi revestido novamente do poder do alto. Uma igreja continuamente cheia do Espírito Santo suporta as provas do sofrimento. Ou seja, Pedro já tinha sido, meu querido, revestido do Espírito Santo. Mas ele ali, já cheio, revestido, ele começa a falar e ele não se intimida com as ameaças daquela liderança. Ele está disposto a pagar o preço, o sofrimento, as provações que há de vir. Ele está disposto a carregar a sua cruz e seguir a Jesus Cristo. E foi isso que ele fez, cheio do Espírito Santo. Eu e você, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Porque sem o Espírito Santo, meu querido, nós não vamos suportar as adversidades da vida. Não vamos suportar as perseguições, os intempéries que vão aparecer, tentando nos afastar da presença de Deus. Eu não falo aqui nos afastar de uma instituição religiosa, de você deixar de estar ali naquela instituição, mas eu falo de você deixar a Deus, de você voltar para o mundo, se intimidar, Mas uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não deixa Jesus Cristo, mesmo que tirem tudo dela, mesmo que ela se sinta abandonada pelos amigos, pelos irmãos, pela família. Este homem, esta mulher, cheio do Espírito Santo, ele vai continuar na fé. Ele vai continuar na luta, proclamando o evangelho de salvação, que é o evangelho a qual o Senhor Jesus nos mandou anunciar. Louvado seja Deus. Então, um homem, uma mulher cheio do Espírito Santo vai suportar todo o sofrimento que vier, meu querido. Certa feita, Jesus disse: se o Filho do Homem voltasse hoje, teria porventura fé na terra? Ou seja, nós não sabemos o tempo, nem o dia, nem a hora em que Jesus vai voltar. Mas quando você olha ao seu redor, meu querido, do mundo aí, quando você olha para o mundo e vê as dificuldades, os problemas chegando, eu pergunto, será que você estará disposto a permanecer nessa fé, a permanecer com a fé ligada em Jesus Cristo, ou você vai retroceder, ou você vai deixar Jesus e voltar aos mesmos rudimentos do mundo? É necessário da minha e da sua parte perseverança. E para a gente perseverar, a gente tem que estar orando, a gente tem que estar meditando na palavra, a gente tem que estar buscando o Senhor todos os dias, pedindo a Ele misericórdia, pedindo a Ele perdão, pedindo a Ele que nos segure na nossa mão, pedindo a Ele a sua direção, o seu auxílio, pedindo a Ele sabedoria do alto, para podermos agir, tomar decisões corretas. Aleluia. No ponto seguinte, no ponto 2, não negocia seus valores. Quando a classe sacerdotal intimidou os apóstolos, eles lhe deram ordem expressa para que eles não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. A resposta dos apóstolos foi: julga vós ser justo diante de Deus, ouvir vós antes a vós do que a Deus? Atos 4:19. Em outras palavras, os apóstolos afirmaram que não negociariam a sua fé, não abririam mão dos valores da fé que haviam recebido pois eles já inegociáveis. Uma das marcas de uma igreja que perdeu ou está perdendo o poder do Espírito é a sua aceitação de princípios e práticas que afrontam as Escrituras. Meu querido, um homem ou uma mulher de Deus, ele não vai vender-se pelas coisas desta terra. Quantos são aí os líderes hoje atuais se vendendo, se corrompendo com as coisas deste mundo? Perderam totalmente o valor, negociaram seus valores, os valores
espirituais, por conta da ganância, por conta das coisas fáceis desta terra, mas existe um povo que ainda é perseverante na palavra, que ainda guarda os valores morais divinos da palavra de Deus. Muitos irmãos aí já estão negociando com o mundo, porque buscam seus próprios interesses financeiros, começam a barganhar, né? E perderam totalmente a direção, o Espírito Santo, porque uma pessoa que ela despreza os valores de Deus, os princípios de Deus, esta pessoa ela já não tem mais o Espírito Santo na sua vida. O que dirige ela são seus próprios interesses, suas próprias vontades mundanas, né? Ela já não tem mais um olhar para as coisas do alto, para as coisas de Deus, mas ela busca olhar apenas para as coisas desta terra, como se aqui ela vivesse eternamente, né? Mas nós temos que preservar em nós os valores divinos, este caráter que Deus tem nos moldado, né? O seu caráter santo. Então nós temos que ter, meu querido, muito cuidado para não negociarmos as coisas de Deus com as coisas do mundo, né? As pessoas estão se vendendo aí, os irmãos estão vendendo a fé, estão negociando, vendendo a palavra para um e para outro, né? Querendo facilidade, uma posição dentro da sociedade. Mas o verdadeiro filho de Deus, o verdadeira mulher de Deus, a verdadeira pessoa que foi regenerada pelo poder da palavra do Espírito Santo, ela não vai negociar os valores divinos. E no ponto 3 diz assim: está convicta de sua fé. Uma igreja cheia do Espírito Santo está convicta de sua fé. Não se apoia em suposições, mas em fatos. Atos 4:20. Os primeiros cristãos não apenas ouviram sobre Deus, mas também testemunharam as suas obras. Quando Filipe pregou em Samaria, os samaritanos que se convenceram porque ouviram e viam os sinais que Filipe fazia. Atos 8:6. Alguém já disse que Deus é plenamente obedecido no céu, porque lá ele é visto, enquanto na terra, muitas vezes desobedecidos por ser apenas ouvido. No entanto, a igreja cheia do Espírito Santo não apenas proclama a palavra, mas também manifesta a obra de Deus. Romanos 15:18, versículo 18 e 19. Jesus foi poderoso tanto em palavras quanto em obras. Lucas 24:19. Sua fé está baseada na palavra de Deus, meu querido. Uma igreja, aleluia, uma igreja convicta na fé, ela tem a sua palavra na palavra de Deus, né? Ela tem a sua vida baseada na palavra de Deus. Ela não vai se corromper. Sua fé está ali firme, né? Sua fé está fundamentada em Cristo, né? Quando vem os vendavais, a sua fé está ali fundamentada na rocha que é Cristo. Ela não vai se abalar com os vendavais da vida, com as perseguições. Por quê? Porque a sua fé está em Cristo. Ela pode até balançar para lá e para cá, mas ela não cai, por conta que a sua fé não está depositada em homens, não está depositada em uma instituição religiosa, não está depositada na sua sabedoria humana, no seu dinheiro, mas está depositada em Deus, na palavra de Deus. Aleluia. Está fundamentada na palavra de Deus. Aleluia. A igreja primitiva era uma igreja, meu querido, que tinha os seus fundamentos, ela tinha convicção da sua fé em Cristo Jesus. Eles não se deixaram iludir ou se venderam por coisa alguma. Louvado seja Deus. Ponto 2. Uma igreja que ora com poder, orando com propósito. Observamos na oração do capítulo 4, verso 24 a 30, de Atos dos Apóstolos, que os crentes oraram para que Deus seja glorificado por meio de um evangelismo de poder. Eles oraram em um propósito,
e por isso foram específicos. Não foi, portanto, uma oração vaga. Nela eles oravam para que Deus exercesse a sua soberania e agisse por meio deles, dando-lhes poder para testemunhar do Senhor Jesus. Nesse sentido, o propósito da oração foi para que Deus fosse glorificado na resposta. Amém? Meu querido, nós temos que orar com propósito. Qual o propósito da nossa oração quando você vai para a igreja? Quando você ora pela salvação, Deus está de acordo com esta oração, meu querido, porque o desejo do Senhor Deus é que todo ser humano seja salvo. Quando você ora por alguém que está ali em uma situação difícil, no leito de dor, na morte, Deus, ele é a favor daquela palavra, porque Deus deseja que as pessoas sejam curadas, sejam libertas, sejam transformadas, né? Pelo poder da oração. Nossa oração tem que ser uma oração de propósito em nome do Senhor Jesus Cristo. Tem que ser uma oração que esteja alinhada com a palavra de Deus. Quantos são os irmãos que oram aí para a pessoa ser amaldiçoada, para a pessoa passar por um momento difícil, para a pessoa morrer? Eu quero dizer para você, meu querido, que Deus ele não está ouvindo esse tipo de oração. Deus ele não concorda em que um filho seu ore amaldiçoando alguém, desejando o mal de alguém. Não. O desejo de Deus é que todas as pessoas venham conhecê-lo. Certa feita, havia ali umas pessoas que eram contrárias a Jesus Cristo, e ali seus discípulos: Senhor, tu quer que a gente faça, ore, pedindo que desça fogo do céu? E Jesus então os repreende e diz: vocês não sabem de que espírito sois? Ou seja, meu querido, Deus nos chamou para abençoar, Deus nos chamou para levar a palavra de vida, de fé, de perdão, de amor, uma palavra que venha trazer paz, que venha trazer unidade, não uma palavra de morte. Deus não nos chamou para orar pedindo morte e desgraça de ninguém e de nenhuma instituição ou de nenhum país, mas Deus nos chama para levar a palavra de Deus e abençoar a cada nação, a cada pessoa, a cada ser humano, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Orando em unidade, ou seja, quando eu oro em unidade, em comunhão, né? A oração, a palavra de Deus diz que um reino dividido, meu querido, ele não subsiste. Mas quando esse reino está unido em nome de Jesus, ele vai então o quê? Prosperar. Então quando a gente ora, né? Orando em unidade, ou seja, no mesmo propósito, com a mesma finalidade de salvação, Deus abençoa meu irmão ali, naquele trabalho, naquele hospital, guarda ele, sara. Deus abençoa esse evangelismo, Deus toma frente daquele trabalho missionário que vai se realizar, vai se abrir. Então, irmão, Deus ele vai concordar com esse tipo de oração, porque estamos em concordância com a palavra de Deus. Mas se houver discordância, se estiver fora da palavra, Deus ele não vai ouvir a oração que está fora da concordância da sua palavra. Aleluia. Diz assim: é ouvido e eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus. Atos 4:24. A concordância de Strong explica que a palavra unânimes vem do termo grego homatimordon, que significa o grupo de pessoas agindo com o mesmo propósito em total harmonia. Isso mostra que havia unidade e concordância na oração. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é unida, ela sabe respeitar as diferenças e entender que a unidade não significa que todos são iguais. No meio da igreja há crentes mais experientes e outros que ainda não estão aprendendo. Há aqueles que são maduros na fé e há outros que ainda estão amadurecendo na caminhada cristã. Mas nada disso impede que a igreja se una em oração, buscando a Deus com o mesmo propósito. Meu querido, as nossas divergências ideológicas não podem nos impedir de orarmos em unidade, de estarmos juntos ali para orar em prol do reino de Deus. Quantos irmãos e irmãs aí
por conta de ideologias, né, de homens, se zangaram com seus irmãos, mandaram seus irmãos saírem das congregações porque o irmão tinha um pensamento diferente, uma forma ideológica diferente de pensar, né? E esses irmãos foram expulsos, muitos das suas congregações, né? Irmãos com 10 anos, 20 anos, 30 anos de congregação. A liderança ali não aceitou mais esses irmãos, né? Por conta que o irmão tinha uma certa afeição a um político tal e outro a certo político, e isso causou o quê? Divisão dentro da igreja. Meu querido irmão e irmã, Jesus, ele não veio instituir partido político, ideologia, não. Jesus, ele chamou homens e mulheres e capacitou para a gente pregar a palavra de Deus, a palavra de salvação. Mas muitos irmãos aí se degradando com palavras, e para não dizer até mesmo fisicamente, né? Se degradando, se agredindo, se ofendendo, por conta aí da época que teve de política. E ainda nos dias de hoje a gente vê isso, tem muitos irmãos ainda que estão divergindo nessas causas, né? Se ofendendo, se xingando. Isso não é de Deus, irmão. Irmãos que estão assim nessa situação, se degradando, se ofendendo um ao outro, eu quero dizer que você que pensa assim, que age assim, você não tem o Espírito de Deus. Porque uma pessoa que ela busca a glória para homens e não busca a glória de Deus, ela não tem o Espírito de Deus. Ela precisa buscar o renovo espiritual, ela precisa estar se renovando. E essas coisas não podem causar separação no corpo de Cristo, irmão. Mas infelizmente o dinheiro, o poder subiu a cabeça de alguns líderes, né? Que se venderam. E aí sempre em época de eleições, né? Esses irmãos acabam puxando para um lado, para o outro, e eles querem levar o povo da igreja, né? Eles querem ali manipular os irmãos que estão dentro das congregações. Os irmãos não podem pensar diferente, ter uma afeição, um desejo por um outro partido ou por alguém. Não, porque os irmãos têm que fazer a vontade daquele pastor. Mas para mim e você, o Espírito de Deus diz que onde está o Espírito de Deus, a liberdade. Você tem direito de votar em quem quiser, independente da ideologia política. Independente se você é da direita, da esquerda. Isso não pode ser motivo de impedir a sua oração. Nossa oração tem que ser o quê? Voltada para Deus, em prol do reino de Deus, pedindo a salvação da alma, pedindo a libertação, pedindo a cura, orando em prol da nossa liderança, não só evangélica, mas da liderança política que está no mundo, porque a palavra de Deus, ela diz para mim e para você que quem instituiu aquele homem ao poder, que coloca alguém no poder, é Deus. Então, se estar ali, foi porque Deus colocou, porque Deus permitiu daquela pessoa estar hoje ali, seja na presidência da República, seja em qualquer outra instituição. É Deus quem permite. Não é porque, não pense que foi você. Foi Deus que permitiu de você votar em fulano de tal. Então nós temos que orar por essas pessoas para que as coisas desta terra nos vá bem. Nós temos que orar pedindo a convenção daquele líder. Se ele não é cristão, vamos orar. Nós não podemos passar a mão no erro da cabeça do homem. Se errou, cada um se responsabiliza pelos atos que cometeram. Se foram atos bons, vai colher bom fruto. Se forem atos maus, vai colher o que plantou. Então, terceiro ponto, oração fundamentada na palavra de Deus. Ao orarem, os crentes citarão o salmo que disserem: bramaram os agentes e os povos perseveravam em coisas vãs. Atos 4, 25. Não basta orar, é preciso orar tomando por base a palavra de Deus. Orar fundamentado na palavra é orar crendo e firmando as suas verdades. Uma oração feita fora da palavra de Deus não terá nenhuma garantia de ser
respondida, porque ele vela pela palavra para cumprir Jeremias 1,12. Não há dúvida de que a falta de fundamentação bíblica pode estar por trás do fracasso da vida de oração. Ou seja, quando nós orarmos, irmão, a nossa oração, a sua, a minha, ela tem que estar fundamentada na palavra de Deus. Né? Fundamentada nos princípios bíblicos das Sagradas Escrituras, a qual Deus nos dá. Orar com fé, orar pedindo que Deus venha agir, venha fazer aquilo que nós não podemos fazer. É através da palavra que as coisas acontecem, irmão. Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Ele disse, haja luz e houve luz. E Deus começou a fazer a separação entre o dia e a noite. Tudo Deus criou através da palavra. A única coisa que Deus criou com a sua própria mão foi o homem. Ele fez o homem do pó da terra e soprou na narina do homem o fôlego de vida. Aleluia. Mas nossa oração tem que ser uma oração fundamentada na palavra de Deus. E o terceiro ponto, uma igreja ousada no seu testemunho. Ou seja, nós temos que ter, meu irmão, uma vida de testemunho. Não adianta eu apenas pregar, eu ensinar, eu estar sendo ali pregando em uma rádio, em uma TV, dentro de uma congregação, numa rua, na cruzada, no evangelismo, dentro do meu lar, na minha vizinha, não. Nós temos que pregar testemunhando. O que eu prego, tenho que viver. Se eu digo para você não mentir, eu não posso mentir. Se eu digo para você não adulterar, eu não posso adulterar. Se eu digo para você não furtar, eu não posso furtar. Então a nossa vida, o que eu prego, eu tenho que viver. Eu tenho que dar bom testemunho. Aleluia. A minha vida, a sua vida, ela tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Aleluia. Né? É com ousadia. No segundo ponto, ousadia no exercício dos dons. Né? Quando a gente vai sair para evangelizar, orar por alguém doente, né? Por alguém que está passando por um problema emocional, orar pedindo para Deus vir ali e trazer a cura dele. Foi isso que esses discípulos fizeram ali, Pedro e João. Pediram que o Senhor, enquanto eles estivessem ali, levando a palavra, Deus viesse agir, né? Viesse fazer o que eles não podiam fazer. E é assim que nós temos que fazer, irmão. A gente vai evangelizando, vai pregando, mas a gente tem que dizer, Senhor, cura. Estende as tuas mãos para curar, estende as tuas mãos para libertar. Espírito Santo é o Senhor quem convence do pecado, da justiça e do juízo. E nós somos apenas o instrumento para anunciar a palavra. Mas quem realiza o milagre, meu querido, é Deus. Ousadia na exposição da palavra. Nós temos que perder o medo, né? Deus não busca pessoas intelectuais, mas Deus busca pessoas verdadeiramente que vivam a palavra. Né? Ousadia para pregar, ousadia para evangelizar, para sair. Nós não devemos nos intimidar, né, com as coisas do mundo. Lógico que nós não devemos ofender as pessoas, xingar. Tem muitos irmãos aí que por falta de sabedoria diz que a pessoa vai para o inferno. Não, meu querido. Quem sabe se a pessoa vai para o inferno é Deus. Minha e a sua obrigação é apenas pregar a palavra. Se ela vai aceitar ou não, é com ela e Deus. Nós não temos que dizer nada se ela vai para o inferno ou não, mesmo que isso esteja escrito na palavra. Porque quem vai confirmar é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela diz que nós devemos pregar. Eu sempre friso para alguém, quando eu vou falar de Jesus, eu sempre friso, enquanto há vida, a esperança de salvação. Mas depois que morre, meu querido, segue-se o juízo para cada vida. Cada um de nós vamos responder as coisas aquilo que a gente faz nesta terra. Aleluia. Meu querido, esta lição de hoje fala de um homem e de uma mulher, né? Deles estarem continuamente buscando o renovo espiritual, o enchimento do Espírito Santo. Não é que ele vai ser novamente batizado, não, ele não vai ser novamente batizado com o Espírito Santo, mas ele vai buscar em Deus, estar se renovando,
está se cada vez mais buscando a presença de Deus, orando em espírito, orando dentro do seu quarto, da sua casa, aonde ele estiver no momento ali, meia hora, 5 minutinhos, sempre pedindo a Deus: Senhor, me incapacita, Senhor, me ajuda, coloca a palavra na minha boca para evangelizar, coloca a palavra de sabedoria, de conhecimento, para que você possa fazer a obra de Deus, para que possamos fazer a obra de Deus, irmãos. Porque sem a presença do Espírito Santo, nós não temos o poder para fazer a palavra de Deus com a nossa própria sabedoria, conhecimento, mas precisamos da presença de Deus na nossa vida para que haja êxito na pregação da palavra, para a glória do nome de Jesus. E a conclusão aqui da revista é: nesta lição vimos que o que caracteriza de fato uma igreja pentecostal, suas características se tornam visíveis, estão diretamente associadas à plenitude do Espírito Santo. A primeira igreja não foi perfeita, como no livro de Atos deixa bem claro, contudo, suas limitações eram superadas por um viver diário sobre a capacitação do Espírito Santo. Se quisermos de fato ser uma igreja relevante, devemos nos deixar encher pelo Espírito Santo. Louvado seja Deus. E uma observação, irmãos: não é barulho, não é sapateado, rodopio, que demonstra ser cheio do Espírito Santo. Mas o que demonstra ser cheio do Espírito Santo, meu querido, é um nascer de novo, é um comportamento pautado na palavra de Deus, é desejar que as pessoas sejam salvas, sejam libertas, transformadas pela palavra de Deus. Cheio do Espírito Santo é você, é nós fazermos a obra. Talvez você não possa ir andar, mas se você tem aí na sua casa um celular, meu irmão, você pode anunciar a palavra de Deus através do seu celular. Você pode pregar a palavra de Deus através apenas de um dizer, de uma frase numa camisa. Você pode pregar a palavra de Deus com a sua vida, irmão. Viver vai demonstrar, as pessoas vão ver que o Espírito Santo está na sua vida. Quando você vive na palavra de Deus, quando você está caminhando na palavra de Deus, quando você está dando bom testemunho, vivendo em honestidade, vivendo uma vida de acordo com a vontade de Deus, não com a vontade dos homens, não com a sua vontade, mas de acordo com a vontade de Deus. Deus não veio, meu querido, instituir religião, não. Deus veio transformar corações. Deus veio libertar vidas que estão presas no pecado, na escravidão do pecado. E é isso que nós temos que anunciar, o evangelho da salvação. Porque Deus vai cobrar de mim e vai cobrar de você se nós não fazermos o ide dele. E temos que fazê-lo com eficácia, temos que fazer com amor, com alegria, para podermos povoar o reino de Deus. Amém? Meus queridos, essa lição ela foi um pouco rápida e simples, porque eu já tenho algum estudo a respeito do Espírito Santo, do evangelismo, da autoridade que nós temos através do Espírito Santo, dada por Deus, Então você vai encontrar aí algumas lições a respeito de missões, daquilo, um homem e uma mulher que está cheio de Deus, ele tem prazer em evangelizar, tem prazer em fazer missões, tem prazer em fazer a obra de Deus, tem prazer em agradar a Deus e não aos homens. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu ministério, que aonde você colocar suas mãos, o Senhor venha abençoar, que aonde você colocar a planta dos seus pés, Deus venha lhe dar para a glória do nome dele, e tudo que você e eu viemos a fazer seja para glorificar o nome de Deus, e que tudo esteja de acordo, pautado com a palavra de Deus, e que ele nos ajude a levar a sua palavra, que ele nos capacite, que ele estenda a sua mão enquanto você e eu, nós estivermos anunciando a palavra. Deus realize curas, prodígios, maravilha, o Espírito Santo convença o homem do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Se inscreva aí no meu canal, Comunidade dos Discípulos. Ajude este canal a ser elevado para outras pessoas. Dê no seu like, amém? Deus te abençoe, meu querido irmão e irmã, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. A Deus toda a glória.